Oi pessoal, tudo bem com vocês? Agora nessa aula a gente vai continuar o assunto de frações, porém agora vamos falar sobre simplificação de frações. Então vamos lá, vamos entender como funciona esse processo. Então vamos lá. Em alguns casos podemos simplificar uma fração para facilitar a sua interpretação. Por exemplo, a gente viu em outra aula aí o que são frações equivalentes, ou seja, duas frações diferentes que representam o mesmo valor, certo? Então, vocês já perceberam que em alguns casos eu tenho frações com números grandes, certo? Que representam o mesmo valor de frações com números pequenos. Então vai ficar muito mais fácil para nós termos a dimensão do tamanho dessa fração se a gente simplificar ela, ou seja, ver a mesma fração, porém com números menores. Tudo bem? Vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Temos aqui a fração 15/24 avos, certo? Então, essa fração, a princípio, olhando, pode ser um pouco difícil de se ter a dimensão do seu tamanho. Então, quanto será que isso representa? Tá? Então, para tirar essa dúvida, a gente vai simplificar essa fração. Como que eu faço esse processo? Para eu simplificar uma fração, eu devo dividir o valor que está no numerador e o valor que está no denominador pelo mesmo número, certo? Então, eu preciso encontrar um número pelo qual eu possa dividir esses dois, tá bom? Então, você vai pensar, por exemplo, ó, o número 2 a gente já sabe que não dá, porque não tem como eu dividir o 15 por 2 aí sem sobrar resto, né? Então, vamos dividir aqui os dois por 3. 3 é um número que a gente sabe que dá. Então, a gente põe aqui, ó, dividido por 3, dividido por 3. Então, perfeito. 15 dividido por 3, a gente sabe que é 5. 24 dividido por 3 é 8. Ou seja, simplificando essa fração, chegamos em 5 oitavos. Tudo bem? Então, podemos dizer que 5 oitavos é uma fração equivalente a 15/24 avos. Tudo bem? Pronto, eu posso simplificar mais? Você vai poder simplificar mais se tiver algum outro número pelo qual você pode dividir os dois números sem sobrar resto, que não é o caso, que a gente não tem aqui nenhum número que dê para dividir os dois. Então, quando a gente chega nessa fração que não pode simplificar mais, a gente dá um nome para ela. Essa fração é chamada de fração irredutível. Tudo bem? Então, vou escrever aqui para vocês, ó. Fração irredutível. Por que irredutível, Pro? Porque daqui ela não consegue simplificar mais, tá bom? Bom, vamos ver agora outros exemplos. Aqui temos 18/36 avos, certo? Então vamos começar fazendo a simplificação desse número, dividindo ele por 2. A gente sabe que por 2 dá para dividir, certo? Então vamos começar dividindo esse número aí pelo número 2. Então vamos lá. 18 dividido por 2, 9. 36 dividido por 2, 18. Então, 18/36 avos é uma fração equivalente a 9/18 avos, certo? Porque essa fração é a simplificação dessa. E aí, pessoal, tem mais algum número pelo qual eu posso dividir esses dois valores para continuar simplificando? Pensa aí um pouquinho. Tem, né? O número 3. Então, eu posso dividir aqui em cima por 3. E aí, eu sou obrigado a dividir aqui embaixo por 3 também. 9 dividido por 3 é 3. 18 dividido por 3 é 6.
Chegamos na fração 3/6. Tudo bem? Ainda podemos continuar dividindo por 3. Vamos colocar aqui, ó, dividido por 3 e aqui dividido por 3. 3 dividido por 3 é 1. 6 dividido por 3 é 2. Certo? Agora chegamos numa fração onde não é mais possível continuar simplificando, porque não tem um número pelo qual posso dividir esses dois valores. Não tem. Então, podemos dizer que essa é a nossa fração irredutível. Certo? Então, pessoal, você vê, né? Aqui a gente dividiu 18/36 várias vezes, certo? Até chegarmos na nossa fração irredutível. Todas essas frações que nós descobrimos são frações equivalentes a 18/36. Tudo bem? Então, todas elas representam o mesmo valor. Aí você me pergunta, mas que processo longo? Teria uma forma de eu descobrir direto que a fração irredutível é 1/2? Nesse caso, fica fácil descobrir pela lógica, né? Porque a gente sabe que 18 é a metade de 32. Então, se isso representa a metade, representa 1/2. Só que uma forma que a gente tem de descobrir rapidamente a fração irredutível é dividindo tanto o numerador quanto o denominador pelo maior valor possível pelo qual eu posso dividir os dois valores. Quando eu falo do maior valor possível pelo qual eu posso dividir dois números, tenho certeza que vocês vão lembrar de outro conteúdo que a gente já viu, certo? A gente viu isso quando falamos do MDC, ou seja, máximo divisor comum. Então, para nós descobrirmos um valor pelo qual eu posso dividir essa fração e já chegar na fração irredutível, basta que eu divida tanto o numerador quanto o denominador pelo seu MDC, tá bom? Eu vou apagar aqui essa parte só para a gente poder fazer a continuação do nosso exercício. Pronto, aqui eu já apaguei e vamos dar continuidade. Então aqui a gente vai dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo máximo divisor comum entre 18 e 36. Se você não se lembra como é que faz esse tipo de cálculo, assista novamente o vídeo onde nós fizemos esse tipo de exercício. Tá? Então no vídeo do máximo divisor comum eu explico passo a passo como se faz esse processo. Tá? Então vamos lá. O máximo divisor comum entre 18 e 36 é o próprio 18. Então a gente vai dividir tanto em cima quanto embaixo por 18. Perfeito. 18 dividido por 18 é 1. 36 dividido por 18, 2. Tudo bem? Então, sempre que eu tenho uma fração e quero descobrir rapidamente qual é a fração irredutível dela, né? Ou seja, o final das simplificações, eu divido tanto o numerador quanto o denominador pelo máximo divisor comum entre eles. Tudo bem? Bom, utilizando essa regra no de baixo, vocês vão ver que já vai ficar bem mais fácil de resolver. Se a gente buscar, então, o máximo divisor comum entre o 16 e o 40, certo? A gente vai chegar no número 8. Então, a gente já sabe que se eu dividir tanto em cima quanto embaixo por 8, eu tenho a fração irredutível. Quero que vocês pensem um pouquinho. Então, gostaria que vocês dessem uma olhada, certo? E tentassem pensar em qual vai ser a fração irredutível dessa fração. Pensa um pouquinho. Se quiser, pode pausar o vídeo para você fazer aí na sua casa. Bom, vamos lá então.
16 dividido por 8, 2, certo? 40 dividido por 8 é 5. Ou seja, a fração 16/40 é equivalente a 2/5. E 2/5 é a fração irredutível de 16/40. Tudo bem? Então aí, pessoal, vocês viram que nesses casos fica muito mais fácil nós termos noção da dimensão de uma fração quando a gente simplifica ela. Então, se eu falo para você, por exemplo, 16/40 da turma são do sexo feminino. Tudo bem, você pode entender a princípio. Mas se eu falo que 2/5 da turma são do sexo feminino, tenho certeza que vai ficar muito mais fácil de você ter a noção da dimensão de meninas na turma. Tudo bem? Nos outros casos também, né? Ó, veja só. E vocês vão ver que podem surgir exercícios aí que trazem frações que trabalham com números muito grandes. Então, quando você simplifica elas até chegar na fração irredutível, você vai ver que a diferença é muito grande. Então, ter uma fração que trabalha com números menores pode ajudar bastante nisso. Espero de coração que tenha ajudado essa aula. Um grande abraço para vocês e bons estudos!